Seu salário não paga nem as rodas do meu carro, disse o cliente humilhando o frentista. Mas quando o gerente apareceu chamando-o de senhor dono, o arrogante desabou de joelhos. O despertador toca às 4:30 da manhã. O som estridente preenche o pequeno quarto alugado de uma república simples em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Douglas, aos 27 anos, se levanta no primeiro toque. Não há espaço para mais 5 minutos de descanso. A rotina não perdoa. Ele toma um banho rápido, veste o uniforme azul com o nome do posto bordado no peito e engole um pão com margarina, enquanto verifica no celular os horários do ônibus. O transporte sai às 5:10 e ele precisa estar no ponto com antecedência, porque perder esse ônibus significa atrasar e comprometer sua imagem de pontualidade, algo que ele defende com unhas e dentes. Na parada, a cidade ainda está adormecida. O frio da manhã de outono corta a pele como lâmina, e o cheiro de diesel e poeira já começa a impregnar o ar. O ônibus chega lotado, como sempre, e Douglas entra pela porta de trás, sendo comprimido entre mochilas, marmitas e corpos cansados. Não reclama. Está acostumado. Já fez esse trajeto tantas vezes que sabe o momento exato em que o ônibus balança ao passar por cada buraco. Uma senhora ao lado cochila em pé, apoiada na haste metálica do coletivo. Um adolescente com uniforme escolar ouve música alta nos fones. E Douglas observa. Sempre observa. O mundo parece mais nítido quando se está em silêncio, e ele prefere assim. Chegando ao posto, o sol ainda nem deu as caras. São 6:15 da manhã. Ele troca algumas palavras com o segurança da noite, assina o ponto e já vai direto organizar as bombas. Verifica os níveis dos tanques, confere os lacres, limpa o espaço ao redor. Tudo precisa estar impecável antes do movimento começar. O posto fica numa avenida movimentada da zona sul de Belo Horizonte, perto de um grande hospital. Por isso, o fluxo de carros é intenso o dia inteiro. Ambulâncias, carros de aplicativo, SUVs blindadas, caminhonetes, motos, motoristas apressados, gente educada, gente estressada, gente invisível como ele. Douglas sabe o nome de vários clientes pelo modelo e cor dos carros. A senhora do Civic prata, que sempre abastece e compra chocolate. O rapaz da Saveiro branca, que nunca desce do carro. O taxista do Corolla preto, que reclama do preço da gasolina. Toda semana, mas sempre volta. Ele trata todos com a mesma cortesia. Bom dia, senhor. Deseja completar? Crédito ou débito? Deseja nota fiscal? São frases que ele repete dezenas de vezes ao dia, com a mesma entonação, com o mesmo sorriso treinado, mas que para ele têm valor. Não são automáticas. Ele aprendeu, com o tempo, que tratar bem as pessoas é mais sobre o que você escolhe ser do que sobre o que você recebe em troca. Apesar da gentileza, nem todos respondem da mesma forma. Alguns o ignoram completamente, outros jogam o cartão pela janela com desdém. Já houve quem se recusasse a tocar sua mão. Douglas sente, mas não demonstra. Ele sabe que há um mundo que despreza o uniforme azul, que o vê como parte do cenário, como um cone, uma bomba de gasolina, uma função mecânica sem rosto. Mas ele é feito de carne, de história, de resistência. E todos os dias, quando encara seu reflexo no espelho do banheiro do posto, se lembra de quem é. Filho de Dona Nair, empregada doméstica aposentada, e de seu Adilson, que foi cobrador de ônibus até a saúde falhar. Estudou em escola pública, terminou o ensino médio com dificuldade, mas nunca parou de ler, de estudar por conta própria, de tentar entender como funciona o mundo ao seu redor. Tem orgulho de nunca ter atrasado uma conta, de pagar o aluguel com o próprio suor, de ajudar a mãe com a feira do mês, de guardar aos poucos um dinheiro para cursar algo no futuro, talvez técnico em administração, talvez logística, ainda não decidiu, mas sonha. Sonha em ser mais do que o crachá pendurado no pescoço. Não porque se envergonhe do que faz, mas porque sabe que pode mais, que merece mais. Naquele dia em especial, uma segunda-feira comum de abril, o céu estava limpo e a cidade acordava preguiçosamente. Douglas já havia atendido uma dezena de clientes quando, às 7:40, um carro diferente parou na bomba número 3. Era um sedã importado, preto,
com vidros escurecidos e rodas reluzentes. O carro brilhava como se tivesse acabado de sair da concessionária. Ele se aproximou com o mesmo profissionalismo de sempre. "Bom dia, senhor. Completar?" A janela abaixou lentamente, revelando um homem de terno escuro, óculos espelhados e semblante impaciente. Um breve aceno com a cabeça indicou que sim. Douglas começou o serviço atento. No banco do passageiro, um segundo homem, mais jovem, mexia no celular e ria de algo na tela. Não havia música no carro, mas o silêncio arrogante dos dois ocupava espaço como um grito. Quando Douglas anunciou o valor total abastecido, o motorista arqueou uma sobrancelha e soltou a frase que cortaria o ar como um punhal. "Seu salário não paga nem as rodas do meu carro." Houve uma pausa. Pequena. Dolorosa. Douglas apenas sorriu sem mostrar os dentes, entregou a maquininha e continuou o atendimento. Por dentro, sentiu o sangue ferver, mas já havia aprendido a engolir ofensas como quem engole pedra com água. O rapaz no banco do passageiro soltou uma risada abafada. O pagamento foi concluído, e o carro saiu lentamente, como se desfilasse sobre a dignidade alheia. Douglas ficou ali, parado por um segundo, sentindo o sol começar a aquecer o asfalto, sob seus pés. Na loja de conveniência, alguém observava a cena de longe. Um olhar fixo, atento, que se desviou do balcão de refrigerantes assim que ouviu a frase. Mas Douglas não percebeu. Estava ocupado demais tentando respirar fundo e voltar ao seu posto, onde o próximo carro já aguardava. Ele ainda não sabia, mas aquele comentário infeliz, aparentemente só mais uma humilhação entre tantas, seria o estopim para uma virada que ninguém poderia prever. O que parecia apenas mais um dia comum, como tantos outros, estava prestes a se transformar em algo inesquecível. E o Brasil, em breve, conheceria o verdadeiro nome daquele frentista de sorriso discreto e postura ereta. A rotina invisível de Douglas, silenciosa e constante como o gotejar de uma torneira, estava prestes a ecoar como um trovão. O relógio marcava 7h45 da manhã quando o sedã preto retornou ao posto. Era raro um cliente aparecer 2 vezes no mesmo dia, mas não impossível. O motorista parecia apressado, mas havia algo em sua postura que denunciava não apenas urgência, e sim a arrogância de quem acredita ser mais importante do que qualquer outro à sua volta. O mesmo homem, de terno escuro e óculos espelhados, saiu do carro com os passos duros, como se o chão do posto fosse inferior demais para seus sapatos de couro importado. No banco do carona, outro homem, também engravatado, mexia freneticamente no celular, rindo alto enquanto mostrava algo para o motorista. Douglas percebeu o retorno e já sentiu o incômodo se formar no estômago. Reconheceu o carro, a placa, o tom de riso. Mas, como sempre, manteve a compostura. Deu 2 passos à frente e disse com naturalidade: "Bom dia, senhor. Deseja abastecer novamente?" O homem mal olhou para ele. Passou direto, jogou as chaves para um dos funcionários e seguiu em direção à loja de conveniência com ar de dono de tudo. Douglas ficou parado por um momento olhando o carro ainda ligado, com os faróis acesos. Um dos colegas comentou baixinho: "Esse aí já chegou achando que é rei." Douglas não respondeu. Já conhecia o tipo. Homens assim não enxergam pessoas, enxergam funções. Frentistas, caixas, seguranças, todos tratados como engrenagens descartáveis de um sistema que apenas eles acreditam dominar. Minutos depois, o homem voltou. Agora, ao lado do veículo, virou-se diretamente para Douglas e disse, sem preâmbulos, em tom alto o suficiente para chamar a atenção: "Você ouviu o que eu disse mais cedo, não ouviu?" Douglas o encarou por um segundo. "Perdão, senhor." O homem sorriu de canto, um sorriso mais perigoso do que qualquer grito. "Disse que o seu salário não paga nem as rodas do meu carro." E dessa vez riu alto, como se esperasse aplausos. O carona acompanhou a risada, balançando o celular como se estivesse gravando ou prestes a registrar o momento. "Isso aqui é Brasil, meu amigo. Gente como você tem que agradecer por limpar o carro de gente como eu. Sabia disso?" Douglas sentiu o corpo enrijecer. O sangue subiu, mas o orgulho se manteve.
Os colegas ao redor pararam o que estavam fazendo. O frentista da bomba ao lado fingia estar checando a mangueira, mas seus olhos estavam voltados para a cena. A moça do caixa, da loja de conveniência lá dentro, também espiava discretamente pela vitrine. Tudo parecia congelar por um instante. O barulho dos carros na avenida, o som das bombas operando, os passos no calçamento. Tudo ficou mais lento. Douglas não sabia se devia responder, se ignorava, se sorria. O instinto pediu por silêncio, mas o respeito próprio pedia por justiça. O motorista, sentindo-se cada vez mais à vontade em sua encenação de poder, deu 2 tapinhas no ombro de Douglas e disse: "Mas fique tranquilo. A gente precisa de gente como você para manter a cidade funcionando. Só que saiba seu lugar. E o seu lugar não é o mesmo que o meu." As palavras, jogadas com crueldade e cinismo, não encontraram resistência imediata. Douglas não era de confronto. Nunca foi. Aprendera desde cedo a evitar brigas, a desviar dos choques, a se proteger com paciência. Mas aquele momento parecia diferente. Não pelo conteúdo da ofensa, mas pelo prazer visível com que ela havia sido proferida. E foi então que algo mudou. Da porta da loja de conveniência surgiu uma figura que raramente deixava o interior do escritório. Rafael, o gerente do posto, um homem de pouco mais de 40 anos, sempre discreto, de fala pausada, apareceu com expressão séria e passos firmes. Parou a poucos metros da cena, observando por um segundo antes de intervir. Aproximou-se com calma e disse em voz alta o suficiente para ser ouvido por todos: "Bom dia, senhor dono." O silêncio foi imediato. A frase soou como uma chave girando em uma fechadura antiga, revelando algo inesperado. O motorista virou-se com uma expressão confusa, como se não tivesse certeza se ouvira corretamente. "Como é que é?" Rafael deu um pequeno sorriso, mas sem cordialidade. Apenas a atenção de quem prepara o terreno para algo mais sério. Disse: "Bom dia, senhor dono. Pensei que o senhor estivesse aqui em visita de inspeção, do jeito que está se comportando." O homem riu, com o desdém habitual. "Olha, rapaz, se você acha que pode brincar comigo..." Rafael não o deixou terminar. "Não estou brincando. Apenas estou curioso para entender o motivo de tanto desrespeito com um dos nossos melhores funcionários." O gerente então virou-se para Douglas. "Está tudo bem, Douglas?" O frentista assentiu levemente, tentando conter a tensão no rosto. O cliente, percebendo que algo fugia do controle, tentou retomar o domínio da situação. "Olha, eu só estava brincando. Esse rapaz aí levou tudo muito a sério." Mas ninguém mais ria, nem o carona, que discretamente guardava o celular no bolso, nem os demais funcionários, agora reunidos num círculo silencioso de testemunhas involuntárias, nem os clientes que, de dentro dos carros, observavam com atenção. Rafael se manteve firme. "Brincadeira é quando todos riem, senhor. Quando só um ri e o outro é diminuído, isso se chama humilhação." O motorista bufou. "Você está querendo me dar lição de moral agora? Sabe com quem está falando?" O gerente não hesitou. "Infelizmente, sei exatamente com quem estou falando. E é por isso que eu gostaria que você aguardasse um instante. Tenho uma ligação importante a fazer." E com isso virou-se, sacou o celular do bolso e caminhou alguns passos para longe, digitando um número com calma cirúrgica. Douglas continuava parado, sem saber o que esperar. Não entendia o que Rafael pretendia, mas confiava nele. Sempre fora justo, sempre tratara a equipe com respeito. Mas o que Douglas não sabia, e o cliente arrogante muito menos, era que aquela simples ligação iniciaria uma sucessão de eventos capazes de derrubar certezas, expor verdades escondidas e, sobretudo, mostrar a um país inteiro que nem sempre o uniforme azul representa submissão. Às vezes, é só o disfarce da dignidade prestes a emergir. Por um instante que pareceu durar minutos, o posto inteiro mergulhou, num silêncio tão espesso que nem mesmo o som das bombas funcionando conseguiu atravessar. O burburinho cotidiano de carros chegando e saindo, das portas da loja de conveniência se abrindo, do tilintar das moedas no caixa, tudo cessou como se alguém tivesse desligado o mundo. O único som audível era o leve estalar dos dedos de Rafael ao digitar no celular
alguns passos mais afastado da cena. Todos os olhos estavam voltados para Douglas e para o homem do sedã preto, que agora mantinha os braços cruzados, tentando aparentar calma, mas com a mandíbula visivelmente travada. Douglas ainda estava ali, firme, mesmo que por dentro tudo estivesse girando. O sangue parecia correr mais rápido, os pensamentos se embaralhavam, e a vontade de desaparecer se misturava à necessidade de resistir. Ele não se movia, não falava, apenas observava. Seus colegas de trabalho mantinham uma distância respeitosa, formando um círculo invisível de apoio, como se em silêncio dissessem: "Estamos com você", sem que nenhuma palavra precisasse ser dita. A moça do caixa, ao perceber a gravidade do momento, deixou discretamente o balcão e postou-se à porta, observando com os braços cruzados, o rosto sério. O segurança da entrada principal saiu da guarita e se aproximou, não com a intenção de intervir, mas como alguém que reconhece que algo está fora da normalidade. O homem engravatado limpou a garganta, desconfortável com o tamanho da atenção que havia atraído. Ele olhou ao redor, avaliando os rostos que agora o observavam, e pela primeira vez, pareceu entender que talvez não estivesse mais no controle da situação. Tentou desfazer a tensão com um comentário breve. Gente sensível demais. Não foi nada, só uma piadinha. Mas a frase caiu no ar como uma pedra em poça rasa, respingando vergonha em quem ainda tentava sustentar a pose. Foi nesse momento que Rafael retornou. Caminhou com calma, como quem tem a certeza de estar pisando em terreno sólido. Guardou o celular no bolso e parou ao lado de Douglas. Havia em seu semblante algo novo. Não era raiva. Era convicção. Uma expressão que não se vê em quem apenas defende alguém, mas em quem está prestes a revelar algo muito maior do que aparenta. O homem do sedã cruzou os braços com mais força. E aí? Vai chamar a polícia porque eu falei umas verdades? Rafael encarou-o por um segundo e respondeu com tranquilidade: "Não, ninguém aqui precisa disso, mas o senhor vai precisar aguardar." O motorista riu, mas já não era a risada segura de antes. Havia hesitação, uma ponta de medo. Aguardar o que exatamente? Rafael não respondeu. Em vez disso, virou-se para Douglas e disse: "Fica tranquilo, o que começou hoje termina de um jeito que você nem imagina." Douglas não soube como reagir àquela frase. Estava cansado, exposto, mas também curioso. Algo no tom de Rafael indicava que havia mais por trás daquelas palavras. E foi então que, pela segunda vez naquele dia, um carro diferente estacionou em frente ao posto. Era um modelo executivo, discreto, vidros escuros, e do banco traseiro desceu um homem de terno claro, pasta na mão, olhar firme. Passou pelos clientes com um aceno respeitoso, ignorou o cliente arrogante e dirigiu-se diretamente a Douglas. "Bom dia, você é o Sr. Douglas?" O frentista assentiu, confuso. "Sou." O homem estendeu a mão. "Meu nome é Júlio, departamento jurídico." E ao dizer isso, abriu a pasta e retirou um envelope lacrado com o brasão de uma empresa estampado. O cliente deu um passo à frente, tentando interromper. "Espera aí. Jurídico? Que palhaçada." "É essa. Isso aqui é um posto de gasolina." Júlio não se abalou. "Correto. E é justamente por isso que estou aqui. O senhor fez declarações públicas com testemunhas de teor discriminatório e ofensivo. Além disso, já há registros anteriores de conduta semelhante em outros estabelecimentos pertencentes ao mesmo grupo. Hoje, isso chegou ao limite." O silêncio, antes tenso, agora era de completa perplexidade. Douglas segurava o envelope com as mãos trêmulas. Não sabia se devia abri-lo ali diante de todos ou esperar. Rafael tocou seu ombro e disse calmamente: "Pode abrir." Dentro do envelope havia documentos, impressões de tela, fotos, testemunhos, provas organizadas com precisão. Algumas imagens mostravam o mesmo cliente, em outros postos, cometendo exatamente o mesmo tipo de humilhação com outros funcionários. Em uma delas, gritava com uma atendente por causa de uma promoção vencida. Em outra, filmava um frentista após uma discussão sobre troco, rindo ao fundo. Douglas folheou as páginas, cada uma mais grave que a anterior.
O cliente avançou, tentando arrancar os papéis de sua mão. Isso aí é montagem, absurdo! Mas o segurança já se posicionava entre ele e Douglas. Foi então que Rafael, com o tom mais baixo até então, soltou a frase que virou o chão sob os pés de todos. Ele não sabe, mas quem é dono aqui é você. Douglas congelou. Não entendeu de imediato. Olhou para Rafael, depois para Júlio. Como assim? O gerente assentiu com os olhos marejados. Seu pai, Douglas. Ele deixou o posto no seu nome. Você achava que estava aqui como aprendiz. Mas desde janeiro, você é legalmente o proprietário desta unidade. O envelope continha, entre os documentos, uma certidão de transferência, com a assinatura do pai de Douglas, falecido há 3 meses, e o reconhecimento do cartório. O mundo girou. Douglas sentiu os joelhos cederem levemente, mas permaneceu de pé. O cliente, por sua vez, empalideceu, tentou rir. Isso é uma armação. Vocês estão brincando comigo. Mas ninguém sorriu. Júlio se adiantou. É melhor o senhor se sentar. A equipe jurídica está a caminho para resolver os trâmites formais. E como já foi informado, temos tudo gravado, inclusive o que foi dito hoje. O homem do sedã preto perdeu toda a cor. Olhou ao redor como se procurasse uma rota de fuga. Mas não havia saída. O que começou como mais uma manhã de humilhação virou, diante de seus olhos, o início de uma queda pública que ele jamais poderia ter previsto. E tudo diante daquele que ele ousou desprezar por trás de um volante de luxo. O calor começava a tomar conta do asfalto quando o silêncio do posto foi quebrado pelo som grave de um carro desacelerando ao entrar pela lateral. Era um veículo da frota administrativa da rede de postos, identificado apenas por um discreto logotipo prateado no canto inferior da porta. Ele estacionou com precisão ao lado da loja de conveniência. 2 homens desceram. Um deles era conhecido de Rafael e se chamava Sérgio, advogado do grupo. O outro, um homem mais velho, de terno escuro e pasta de couro, mantinha o semblante sério, o olhar direto, sem perder tempo com cumprimentos. A chegada dos dois fez com que os poucos clientes presentes, já atentos à situação, se aproximassem um pouco mais, disfarçadamente. A cena já não era apenas um confronto verbal, mas um acontecimento que tomava forma diante de olhos atentos e celulares silenciosos, preparados para registrar. Douglas ainda segurava os documentos quando Sérgio se aproximou e os cumprimentou, com um aceno firme. Bom dia, podemos conversar ali dentro? Rafael assentiu, mas antes de se mover, olhou novamente para o homem engravatado que havia iniciado toda aquela sequência de eventos com seu comentário cruel. Acho que seria bom pedir desculpas, disse com a voz calma, mas firme como aço. O cliente cruzou os braços e riu com deboche. Desculpa, a esse aí? Por quê? Por ter falado a verdade? Isso aqui virou o tribunal agora? A frase reverberou, no ambiente como um insulto, mas dessa vez não encontrou cumplicidade. Nem mesmo o homem que o acompanhava no banco do passageiro esboçou qualquer riso. Estava visivelmente desconfortável. Evitava olhar diretamente para Douglas, para os funcionários do posto, ou mesmo para os advogados recém-chegados. Era como se já soubesse o que estava por vir e preferisse manter a neutralidade covarde de quem assiste ao caos sem coragem de interferir. O homem de terno escuro deu um passo à frente. Meu nome é Hélio. Sou diretor jurídico da holding que administra este posto e mais 42 em toda a região sudeste. Estou aqui a pedido do Conselho para tratar de uma situação delicada que envolve reputação, ética profissional e a imagem da nossa rede. O cliente tentou interromper. Olha, vocês estão exagerando. Eu sou cliente, não funcionário. Não tenho que seguir código de conduta nenhum. Mas Hélio não lhe deu espaço. Não estamos aqui para discutir etiqueta. Estamos aqui porque o senhor foi registrado em vídeo, por múltiplas testemunhas, cometendo ato ofensivo e discriminatório contra um funcionário da nossa equipe. E como já foi mencionado, este funcionário não é apenas um colaborador. Ele é legalmente proprietário desta unidade. E, portanto, seu ato não foi apenas impróprio, foi criminoso. As palavras foram ditas sem alteração de tom, com a frieza de quem está acostumado a apresentar fatos incontestáveis.
O homem engravatado tentava manter a postura, mas seu rosto agora estava banhado em suor. Limpava a testa com um lenço, olhava ao redor como quem busca apoio, mas encontrava apenas silêncio. Douglas, por sua vez, se manteve onde estava, calado. Ele ainda processava tudo, a informação de que era dono daquele posto, o reconhecimento público, o apoio inesperado. Por mais que as palavras de Rafael tivessem sido claras, ele ainda sentia como se estivesse sonhando com os olhos abertos. Sérgio se aproximou de Douglas e entregou-lhe outro envelope. Aqui estão os documentos de confirmação e também as orientações sobre como prosseguir caso queira mover uma ação civil. Mas neste momento, a prioridade é garantir sua integridade, sua imagem e seu direito à justiça. Douglas pegou o envelope sem dizer nada. Seus dedos tremiam levemente, mas seu rosto se mantinha firme. Ele olhou nos olhos do cliente, agora visivelmente acuado, e disse: "O que me disseram a vida inteira é que gente como eu só serve para servir. Hoje, eu percebo que isso nunca foi verdade. E quem ainda acredita nisso vai ter que aprender da maneira mais difícil." Hélio assentiu com aprovação. "Nós vamos dar início a um procedimento disciplinar contra o senhor. A rede de postos não aceitará que sua marca seja associada a comportamentos como o seu. Além disso, os registros anteriores que constam nos nossos arquivos serão enviados às autoridades competentes. O senhor já é alvo de denúncias anteriores por práticas semelhantes. Esta será apenas mais uma peça no inquérito." O cliente, agora pálido, tentava argumentar, mas suas palavras saíam entrecortadas, sem clareza, como se a língua já não lhe obedecesse. "Eu tenho um nome. Tenho reputação. Não podem fazer isso comigo." Foi nesse momento que um dos frentistas, calado até então, falou pela primeira vez. "O senhor tem nome? Pois bem, agora o Brasil vai saber dele." Era uma frase simples, mas que caiu como martelo. O homem recuou um passo, como se tivesse levado um empurrão invisível. Tentou buscar refúgio no banco do carro, mas Rafael foi mais rápido. "Se o senhor sair agora, assume culpa e pode ser interpretado como fuga de responsabilidade. Sugiro que permaneça até que a equipe jurídica termine a avaliação inicial." O homem do banco do passageiro, vendo que a situação se tornava insustentável, sussurrou: "É melhor ouvir eles. Já deu." Douglas, ainda surpreso com o rumo dos acontecimentos, respirou fundo e disse, agora com mais firmeza: "Eu não estou fazendo isso para me vingar. Não sou como você, mas isso precisa parar, para mim, para todos os que vestem esse uniforme e ouvem esse tipo de coisa todo dia." Hélio completou: "E vai parar. O que aconteceu aqui não será apenas uma exceção, será um exemplo, um divisor." Os celulares que antes gravavam escondidos agora estavam à vista. Um dos clientes, um rapaz que abastecia uma moto, já publicava em tempo real: "Frentista humilhado vira dono e coloca arrogante no lugar dele." A legenda corria junto ao vídeo que mostrava Douglas sendo cumprimentado por advogados, com um gerente ao lado e um cliente humilhado sendo escoltado para dentro da loja para aguardar o desfecho jurídico. A cena era poderosa. Não havia gritos nem violência. Apenas dignidade sendo restaurada diante dos olhos de quem sempre pensou que podia dizer qualquer coisa, a qualquer um, sem consequência. Aquela manhã, antes rotineira, agora era um marco. Um lembrete de que o mundo pode girar a qualquer momento. E de que não importa quão cara seja a roda de um carro, ela nunca estará acima do valor de um ser humano. O sol já se elevava acima dos prédios ao redor, projetando sombras retorcidas no asfalto quente, quando o silêncio desconfortável, dentro da loja de conveniência, foi interrompido por um ruído quase solene. O clique da pasta de couro sendo aberta sobre o balcão. Hélio, o diretor jurídico, retirava com precisão cirúrgica uma sequência de documentos, cada um deles plastificado e numerado, organizados como peças de um quebra-cabeça montado ao longo de semanas. Ao lado dele, Sérgio mantinha o olhar atento, cruzando os braços, vigiando cada reação do cliente engravatado, que agora sentado à mesa mais afastada da loja, tentava manter a compostura enquanto gotas de suor escorriam pela lateral do rosto. Douglas permaneceu de pé, próximo à entrada.
observando com olhos firmes e corpo ainda levemente tensionado. Não estava acostumado a esse tipo de ambiente jurídico, tampouco a essa inversão súbita de papéis. Por anos, aprendera a se calar diante da arrogância, a baixar a cabeça mesmo quando sabia que estava certo. Agora tinha diante de si os fatos, as provas, e uma rede inteira de apoio silencioso que fazia questão de lhe mostrar que ele não estava mais sozinho. Rafael, o gerente que até então era apenas um líder respeitado, agora revelava-se cúmplice de um plano muito maior, algo que vinha sendo articulado com paciência e discrição. Hélio entregou o primeiro dos documentos a Douglas. Era um relatório técnico de segurança jurídica, acompanhado de um laudo psicológico anexado ao registro de denúncias. Este aqui é de janeiro deste ano, explicou. Uma funcionária do posto da Pampulha registrou formalmente um boletim de ocorrência após ter sido insultada, gravemente, por este mesmo cliente. À época, ele alegou que estava apenas em um dia ruim, e o caso foi abafado com um pedido de desculpas e um acordo financeiro que a empresa jamais aprovou, mas que foi feito entre ele e um gerente local. O que não sabíamos até então era que ele já acumulava 3 outros casos semelhantes. O advogado passou ao segundo documento, dessa vez impresso em papel timbrado do Ministério Público. Aqui temos a abertura de inquérito, abuso, verbal, assédio moral e tentativa de coação. Os vídeos entregues hoje serão anexados, e com isso temos a peça que faltava para formalizar a acusação de reincidência dolosa. Douglas examinava cada página com a mesma atenção de quem lê sua própria história sendo reescrita. E, de certa forma, era isso que acontecia. Por trás daqueles papéis havia uma trama silenciosa de silenciamentos, onde funcionários com medo de perder o emprego engoliam ofensas por causa de uma suposta hierarquia financeira. A diferença agora era que um deles havia se recusado a abaixar a cabeça, e esse gesto estava sendo amplificado. "Você não pode fazer isso", sussurrou o cliente, tentando manter o tom baixo, mas sem esconder o pânico. "Você não sabe com quem está mexendo." Hélio ergueu os olhos e respondeu com a calma de quem sabe que a balança agora pesa para o lado certo. "Sabemos exatamente com quem estamos lidando, e é justamente por isso que estamos aqui." Rafael então deu um passo à frente e revelou algo que Douglas ainda não sabia. "Sabe por que o Hélio e o Sérgio vieram pessoalmente hoje? Porque sua vinda aqui não foi por acaso. Nós sabíamos que você voltaria, e estávamos preparados." A revelação caiu como um soco seco no estômago do cliente. Ele olhou em volta, como se procurasse uma saída, uma válvula de escape, mas o ambiente o cercava. Aquela loja de conveniência, antes apenas um ponto de apoio para café e cigarros, agora era uma espécie de tribunal informal, onde cada olhar, cada câmera, cada documento servia como prova de que o mundo não pertencia apenas aos que gritavam mais alto ou dirigiam os carros mais caros. Hélio então revelou o ponto mais sensível. "O que talvez o senhor ainda não entenda é que Douglas não foi colocado aqui apenas como funcionário. Foi uma escolha. O pai dele, antes de falecer, pediu que ele conhecesse cada parte dessa rede. Queria que ele vivesse o chão da empresa, que sentisse na pele o que os funcionários passam, que entendesse de dentro para fora o que significa liderar. E ele fez isso sem nunca mencionar o sobrenome, sem usar do cargo, sem tirar vantagem. Hoje podemos afirmar com segurança, ele não só aprendeu, como nos ensinou." Douglas fechou os olhos por um segundo. Aquilo não era apenas uma vitória sobre o agressor. Era também uma conexão final com a memória de seu pai, que sempre lhe ensinara que respeito é um valor que não se compra, não se exige, mas se cultiva com escolhas diárias, e que por mais que o mundo tentasse convencê-lo do contrário, ele era digno. Sempre foi. O cliente, visivelmente abatido, tentou levantar-se, mas foi impedido, não fisicamente, mas pela presença simbólica de tudo ao redor. Já não havia mais espaço para bravatas ou ameaças. Havia apenas a verdade, e ela estava toda ali, impressa, filmada, testemunhada. O que viria a seguir, processos, indenizações, exposição, não era mais responsabilidade de Douglas. Ele fizera sua parte.
e fizera do jeito certo. Hélio fechou a pasta e anunciou: os advogados do senhor serão contatados. A partir de agora, todas as comunicações devem ser feitas formalmente. Nossa equipe de imprensa já foi instruída a não comentar nada até segunda ordem. Mas se o vídeo que está circulando continuar a se espalhar, não faremos esforço algum para contê-lo. Sérgio complementou: a sociedade está aprendendo a reagir, e se isso aqui virar símbolo de algo maior, não será por acaso. Douglas então caminhou até o balcão, colocou o envelope com os documentos sobre a superfície de vidro e disse em voz clara: não é sobre mim. Nunca foi. É sobre todos os que são tratados como invisíveis, como peças. Hoje a gente começa a desmontar essa lógica. E saiu pela porta principal, com passos firmes, enquanto o silêncio do posto se tornava, aos poucos, um novo tipo de som, o da reverência. Quando Douglas atravessou a porta de vidro da loja de conveniência e voltou para a parte externa do posto, o sol já marcava meio da manhã, projetando uma claridade intensa sobre os carros enfileirados na avenida. O calor parecia reverberar do chão e colar nas paredes de concreto ao redor, como se tudo ao seu redor estivesse carregado de tensão. Mas, desta vez, a sensação não vinha de medo, nem de constrangimento. O que Douglas sentia era algo completamente diferente, um tipo de poder calmo, discreto, mas profundamente presente. Era o início de uma transformação, e ele sabia que aquilo não era apenas sobre ele, mas sobre algo muito maior. Rafael acompanhava cada passo com atenção. O gerente, sempre contido, agora parecia mais leve, não porque o problema estivesse resolvido, mas porque a verdade começava a vir à tona e, com ela, o equilíbrio. Hélio e Sérgio, os representantes jurídicos, permaneceram dentro da loja, conversando com os demais funcionários, orientando e coletando mais informações para consolidar o processo. Enquanto isso, o cliente engravatado seguia isolado, sem coragem de deixar o ambiente refrigerado. Seu acompanhante já havia se retirado discretamente, deixando-o sozinho com a própria arrogância murcha e a reputação esfarelada. No escritório administrativo do posto, uma pequena sala nos fundos, Rafael chamou Douglas. O ambiente era simples: uma mesa de madeira, 2 cadeiras, um armário com pastas, um computador antigo e uma cafeteira que chiava no canto. Sobre a mesa, mais documentos. Dessa vez não eram apenas registros isolados. Era um dossiê completo, montado nas últimas semanas a partir de investigações internas, denúncias acumuladas e rastros digitais deixados pelo próprio cliente ao longo dos anos. O nome dele, estampado na capa da pasta azul, vinha acompanhado de um sobrenome conhecido no meio empresarial, principalmente no setor de transportes e combustíveis. Rafael sentou-se à frente de Douglas e passou-lhe a pasta. Você precisa conhecer o tamanho do buraco que esse sujeito cavou e entender por que ele escolheu lugares como este para tentar se afirmar. Douglas abriu o primeiro documento. Era uma planilha detalhada de processos administrativos em seu nome, desde multas, por infrações de trânsito, até investigações da Receita Federal, por movimentações bancárias incompatíveis com a declaração de renda. Em seguida, vieram os relatórios de testemunhas de outros postos. 3 frentistas em diferentes regiões da cidade relataram insultos, ameaças e tentativas de filmagem humilhante por parte do mesmo homem. Um deles chegou a deixar o emprego por causa da exposição. Outro precisou de acompanhamento psicológico. Mais à frente havia registros de redes sociais, postagens apagadas, recuperadas com a ajuda de um especialista em dados da empresa, revelavam piadas ofensivas, falas racistas, frases de cunho elitista e até vídeos editados para expor pessoas comuns em situações de vulnerabilidade. Esse homem construiu uma imagem baseada em ridicularizar os outros, disse Rafael, observando as expressões de Douglas. Ele não veio aqui por acaso. Ele escolhe locais como o nosso, porque na cabeça dele, quem está atrás do balcão é inferior. Serve para ser usado como espelho da própria superioridade. Douglas virou uma das páginas e encontrou um e-mail interno da empresa, encaminhado por um gerente de outro estado,
contendo uma advertência formal enviada ao mesmo homem após uma confusão semelhante em um posto na cidade de São Paulo. A advertência havia sido ignorada e pouco tempo depois, o cliente apareceu em outro ponto da rede, repetindo o comportamento. O padrão era claro, mas ninguém até então havia reunido todas as peças. Ninguém havia tido coragem de enfrentá-lo de forma pública e direta. Até agora. Douglas respirou fundo, fechou a pasta e olhou para Rafael. Por que tudo isso? Foi deixado de lado por tanto tempo? Por que ninguém agiu antes? O gerente não hesitou. Medo e também omissão. Muitos achavam que não valia a pena comprar essa briga. Outros estavam mais preocupados em manter o movimento do posto do que proteger a equipe. Mas a verdade é que precisávamos de alguém que estivesse dentro e fora ao mesmo tempo. Alguém como você, que pudesse ver o problema de perto, mas com os olhos de quem tem o poder de mudar. Foi então que Hélio entrou na sala, com mais uma folha em mãos. Era um relatório emitido naquela mesma manhã, com base em registros cruzados de clientes, câmeras de segurança e dados fiscais. O documento apontava movimentações financeiras suspeitas, envolvendo o nome do cliente e uma pequena distribuidora de combustíveis que havia sido alvo de investigação no ano anterior. Isso vai além da arrogância pessoal, afirmou Hélio. Temos indícios de sonegação, lavagem de dinheiro e uso indevido de benefícios fiscais. O que começou como um caso de assédio verbal pode escalar rapidamente para um escândalo financeiro. Douglas permaneceu em silêncio. A cada nova revelação, entendia que o que havia ocorrido com ele era apenas a superfície de algo muito mais profundo e corrompido. Ele não era o único alvo daquele comportamento abusivo. Era apenas o mais recente, e talvez o mais inesperado. Porque, ao contrário dos anteriores, ele não abaixou a cabeça. Ele não aceitou a humilhação como parte do trabalho. Ele respondeu, do seu jeito, com dignidade. Hélio colocou a última folha sobre a mesa. Se você quiser, pode ir até o fim com isso. Temos base, temos provas e temos apoio, mas a decisão final é sua. Podemos seguir em silêncio, com os processos internos e a denúncia ao Ministério Público. Ou podemos agir de forma pública, como símbolo de um novo tipo de resposta. Douglas olhou para os dois homens à sua frente. Pensou nos colegas, na mãe, nos inúmeros dias em que engoliu o orgulho para não perder o emprego. Pensou no pai e em tudo que ele lhe ensinou. E então respondeu com a calma de quem sabe exatamente onde está pisando. Vamos até o fim. Mas não por mim, por todo mundo que ainda não teve essa chance. Ao sair da sala, Douglas sentiu o calor do sol na pele, mas não se incomodou. A claridade parecia combinar com aquele momento. Ao longe, ainda via o carro do cliente estacionado, isolado, como um monumento ao passado que se recusava a aceitar o presente. E ele, Douglas, já não era apenas o frentista que apertava botões e sorria para motoristas indiferentes. Era agora o rosto de uma mudança que se iniciava, uma mudança irreversível. A manhã avançava, mas no posto o tempo parecia suspenso. A movimentação comum de abastecimentos, buzinas apressadas e chamadas pelo sistema de som havia sido substituída por um silêncio respeitoso, quase reverente. Dentro daquele ambiente de asfalto quente e vitrines embaçadas pelo ar-condicionado, o nome de Douglas já não era mais apenas o de um funcionário dedicado. Ele havia se tornado símbolo, e isso se percebia nos olhares dos colegas, nas posturas discretas, nos gestos contidos, como se todos compreendessem que estavam testemunhando algo que ultrapassava o cotidiano. Douglas saiu da pequena sala do escritório com os documentos em mãos. Caminhou em direção à área externa, onde os carros aguardavam atendimento. Mas algo estava diferente. Os olhos que antes o atravessavam sem vê-lo, agora o seguiam com atenção. Clientes que não sabiam seu nome até minutos atrás cochichavam, entre si, apontando discretamente em sua direção. Os celulares continuavam ligados, agora sem a intenção de humilhar ou expor, mas para registrar um momento que, de alguma forma, já parecia histórico. As redes sociais já fervilhavam, ainda que Douglas não soubesse disso naquele instante. O vídeo do embate, iniciado com a frase "Seu salário não paga nem as rodas do meu carro", já circulava com legendas indignadas,
comentários de apoio e um número crescente de compartilhamentos. Mas ele não se deixou embriagar por aquele novo olhar. A caminhada foi firme, o queixo erguido com humildade. Ao chegar à frente do carro do cliente, que permanecia estacionado próximo à loja de conveniência, Douglas parou. O homem engravatado estava agora com o paletó desabotoado, respirando pesadamente, suando mais do que o calor justificava. Os papéis nas mãos de Douglas não eram apenas acusações, eram escudos, eram respostas, eram justiça. Douglas não esperou que alguém intermediasse. Também não fez discurso. Apenas olhou nos olhos do homem que o humilhara e disse com a voz firme: Senhor, por favor, permaneça aqui. A equipe jurídica está vindo para concluir o protocolo. Seus advogados serão notificados e tudo será resolvido nos termos da lei. O cliente esboçou um sorriso torto, misto de incredulidade e cinismo, e respondeu com desdém: Você está achando que virou o rei disso aqui? Está bancando o herói agora? Douglas não alterou o tom. Não sou herói. E muito menos rei. Sou só alguém que cansou de se calar. Hélio, que observava à distância, assentiu em silêncio. A resposta teve efeito imediato. Pela primeira vez, o homem pareceu entender que não havia mais onde se esconder. Nenhuma frase de efeito, nenhum sobrenome poderoso, nenhum carro caro poderia protegê-lo do que havia se tornado público. Seus olhos passearam rapidamente pelos rostos ao redor. Nenhum olhar cúmplice, nenhum aliado. Apenas testemunhas. Douglas voltou à loja para conversar com a equipe. Lá dentro, Rafael havia reunido os funcionários explicando que a direção da rede daria apoio jurídico e psicológico a todos os que se sentissem intimidados por casos anteriores semelhantes. A chegada de Douglas interrompeu brevemente a conversa. Todos se voltaram para ele. E ao invés de fazer qualquer tipo de pronunciamento, Douglas fez o gesto mais poderoso possível. Entregou os documentos sobre a mesa e disse, olhando para todos, um por um: Estamos juntos nisso. Não quero cargos, não quero sala com ar-condicionado. Quero respeito. E quero que cada um aqui saiba que ninguém mais vai precisar abaixar a cabeça. A funcionária do caixa, que estivera visivelmente emocionada desde os primeiros acontecimentos, foi a primeira a aplaudir. Depois dela, os demais seguiram. Não foi um aplauso ensaiado ou artificial. Foi algo orgânico, real, vindo da necessidade coletiva de reconhecer que alguém havia enfrentado o que muitos apenas suportavam. Douglas, desconcertado, agradeceu com um gesto e saiu. Não buscava glória, apenas justiça. Lá fora, 2 carros pretos com vidros fumês chegaram. Eram representantes da assessoria jurídica central da rede. Um deles se apresentou como Gustavo, advogado sênior, que já vinha monitorando o caso desde a manhã. Cumprimentou Douglas com respeito. Você lidou com isso melhor do que muita gente formada em direito. Douglas respondeu com simplicidade. Eu só me recusei a continuar fingindo que não doía. Gustavo entregou-lhe uma pasta com mais documentos e pediu que ele os assinasse, confirmando a veracidade do ocorrido e autorizando a empresa a representar seus interesses em ações futuras. Enquanto isso, o cliente permanecia dentro da loja, calado, sendo orientado a aguardar. Quando finalmente recebeu a informação de que teria de prestar depoimento em uma delegacia nas próximas horas, sua expressão mudou. Tentou argumentar, mas percebeu que já não havia espaço para negociação. Tudo o que ele tentou usar contra Douglas, seu status, sua fala, seu tom, havia se virado contra si com o peso de sua própria soberba. A humilhação pública, agora amplificada pelas redes sociais, começava a gerar efeitos colaterais. Ligações de empresas parceiras cortando relações, mensagens de familiares pedindo explicações, notícias surgindo nos portais locais. Douglas foi chamado novamente por Rafael, que agora assumia um papel de bastidor, dando suporte ao novo protagonista da cena. A diretoria quer saber se você deseja que a empresa assuma a comunicação com a imprensa. Você tem todo o direito de recusar. Podemos blindar sua imagem ou usá-la como símbolo, se quiser. Douglas refletiu por um momento. Não gostava de holofotes, mas sabia que, se calasse, a história poderia ser reduzida a uma briga entre
Um cliente e um frentista. E era muito mais que isso. Era sobre relações humanas, sobre respeito, sobre quebrar a lógica da humilhação travestida de brincadeira. Vamos falar sim, mas eu mesmo vou escolher como contar. No final daquela manhã, Douglas deixou o posto não como quem abandona o trabalho, mas como quem fecha um ciclo. Caminhou até o ponto de ônibus, o mesmo que tomava todos os dias, e sentou-se no banco de madeira, agora acompanhado por 2 jornalistas que o reconheceram e queriam uma declaração. Ele apenas disse: "Não sou diferente de ninguém aqui. Só decidi que não ia mais aceitar o que sempre disseram que era normal." E naquele instante, mesmo com o calor, com a confusão, com os flashes e as câmeras ao redor, Douglas não sentiu medo. Sentiu controle. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se dono, não apenas do posto que herdara, mas de sua história. E isso, nenhum carro de luxo seria capaz de comprar. Ao redor do posto, a movimentação já não era apenas de quem passava por ali por necessidade. O local havia se transformado em um ponto de interesse. Jornalistas se aproximavam com câmeras discretas, curiosos paravam do outro lado da rua, tirando fotos com o celular, e motoristas desaceleravam para tentar entender o que acontecia naquele posto aparentemente comum, mas que agora se tornara o epicentro de uma história que rapidamente ganhava contornos nacionais. O vídeo gravado mais cedo, onde o cliente arrogante humilhava Douglas com a frase que já havia viralizado: "Seu salário não paga nem as rodas do meu carro", havia ultrapassado 100.000 compartilhamentos em menos de 2 horas. Os comentários se dividiam entre indignação e aplausos, mas um sentimento era unânime: a surpresa diante da reviravolta. Enquanto isso, dentro da loja de conveniência, o homem engravatado, que horas antes se comportava como alguém intocável, estava cada vez mais acuado. Não havia mais risos, nem sarcasmo, nem ameaças veladas. Seu celular tocava sem parar. Notificações de redes sociais, mensagens de contatos profissionais, e-mails com cobranças e cancelamentos de compromissos pipocavam em tempo real. Os primeiros sinais de que a sua imagem pública começava a ruir surgiam ali, diante dos olhos arregalados e do suor frio que lhe escorria pelo pescoço. Rafael entrou na loja e, de forma firme, comunicou: "O jurídico orienta que o senhor aguarde a chegada da viatura. Como há registros em vídeo, testemunhas e histórico de comportamento reincidente, será necessário que o senhor se apresente à delegacia para prestar depoimento. Se tentar sair, podemos interpretar como tentativa de fuga." O homem riu nervosamente. Fuga por causa de uma brincadeira? Mas ninguém respondeu. Os olhares dos funcionários, antes discretos, agora eram de indignação plena. Já não havia mais dúvida sobre o que estava em jogo. Foi então que ele cometeu o erro definitivo. Levantou-se abruptamente, pegou o celular e tentou sair pela porta dos fundos da loja, que dava acesso a uma pequena área de manutenção, e em seguida ao estacionamento lateral, onde seu carro permanecia. Achava que, se saísse rapidamente, poderia sumir dali e lidar com a situação depois, em outro lugar, com seus advogados. Mas mal deu 2 passos fora da porta, quando se deparou com 2 agentes da segurança privada da rede que já haviam sido posicionados previamente por Rafael e Hélio. Um deles ergueu a mão em gesto de bloqueio. "Desculpe, senhor. O senhor está sendo monitorado e deve permanecer nas dependências do posto até a chegada da polícia." O homem parou, atônito. Isso é ilegal. Eu sou um cidadão de bem." A frase, tão usada como escudo para comportamentos abusivos, ecoou sem força. Aquele era o momento em que sua voz já não causava mais impacto. Sua autoridade imaginária havia se esgotado. Tentou dar meia volta, mas já não era mais livre para circular como bem entendesse. Seu carro fora bloqueado por uma das viaturas administrativas e a equipe jurídica preparava uma declaração oficial que seria enviada à imprensa ainda naquela tarde. Tentando parecer calmo, ele voltou para dentro, mas a sua imagem estava longe de ser a de alguém seguro. Era a imagem de alguém prestes a ruir. Do outro lado do posto, Douglas conversava com um dos advogados,
enquanto funcionários e colegas se aproximavam para prestar solidariedade. A situação, que começara com revolta e desconforto, agora se transformava num momento de afirmação coletiva. Cada um dos trabalhadores que, em algum momento, fora alvo de olhares de desprezo, comentários ofensivos ou humilhações silenciosas, via em Douglas não apenas um herdeiro inesperado, mas um igual que ousou reagir. E a coragem de um, como se sabe, tem o poder de libertar muitos. O som das sirenes ao longe cortou o ar. A viatura da Polícia Civil estacionou em frente ao posto minutos depois. 2 agentes desceram e foram recebidos por Sérgio, que já lhes entregou parte da documentação organizada previamente. Havia laudos, vídeos, relatos, tudo protocolado de forma minuciosa. Os policiais entraram na loja, onde o homem engravatado agora tremia visivelmente. Quando um dos agentes anunciou que ele deveria acompanhá-los até a delegacia para esclarecimentos, sua única resposta foi um aceno de cabeça. Nenhuma palavra. Nenhuma tentativa de se justificar. Enquanto era escoltado para fora do posto, os celulares ao redor erguiam-se novamente, agora registrando não mais um homem poderoso chegando num carro luxuoso, mas alguém sendo conduzido pelas autoridades diante dos aplausos contidos de quem presenciava o começo de uma reparação. A porta traseira da viatura se fechou com um estalo seco, e aquele som pareceu encerrar um ciclo. Douglas não assistiu à saída. Preferiu ficar dentro do escritório, assinando os últimos papéis que formalizavam sua autoridade sobre o posto. Rafael entregou-lhe um crachá novo. Em vez do nome completo, havia apenas Douglas, e abaixo o cargo, proprietário. Ele olhou para o crachá por alguns segundos e depois guardou no bolso. Ainda vou continuar vestindo o uniforme. Isso aqui não muda quem eu sou, só reforça o que eu nunca deixei de ser. Do lado de fora, os aplausos agora eram espontâneos. Clientes antigos o reconheciam e acenavam com respeito. Um dos motoqueiros que costumava abastecer ali todos os dias parou a moto e gritou: "Você representou todo mundo, irmão." Outros buzinaram em apoio. Não havia fogos nem bandeiras, mas o sentimento coletivo era tão forte que dominava o ar como uma tempestade prestes a cair, só que dessa vez, não de destruição, e sim de esperança. Na calçada oposta, um repórter de um jornal local registrava tudo em tempo real. Sua matéria, publicada poucas horas depois, levaria o título: "Frentista vira dono e coloca arrogante na linha. Justiça no asfalto." O vídeo, agora com mais de 300 mil compartilhamentos, era comentado por celebridades, influenciadores políticos e pessoas comuns. A imagem de Douglas, erguendo o envelope de documentos com firmeza, tornava-se símbolo de resistência. E o que começou com uma ofensa num posto de gasolina tornava-se agora um grito nacional por respeito. E o homem que achava que seus pneus valiam mais que a dignidade alheia, agora conhecia o peso de sua própria queda. E dessa vez não havia porta dos fundos que pudesse salvá-lo. A tarde se aproximava quando a equipe jurídica finalizou os trâmites iniciais do caso e o posto começou a retomar aos poucos sua rotina. Apesar disso, nada mais parecia igual. Os clientes continuavam chegando, mas agora havia uma aura diferente no ambiente, como se cada canto daquele espaço tivesse sido lavado não por água, mas por um tipo de justiça que raramente se vê com tanta clareza. Douglas, ainda usando o uniforme azul com o crachá provisório de proprietário no bolso, caminhava pelas bombas como fazia todos os dias. Mas algo em sua postura revelava a mudança. Já não era apenas um trabalhador disciplinado, era um homem que havia atravessado uma tempestade sem deixar que ela o destruísse. Na sala administrativa, Rafael o aguardava. O gerente, que havia se mostrado um aliado firme durante todo o processo, agora segurava uma caixa de papelão com algumas pastas antigas. Quando Douglas entrou, Rafael apontou para a cadeira ao lado. "Tem uma coisa que você precisa ver. Talvez seja o momento certo." Sem dizer mais nada, abriu a caixa e retirou uma pasta com documentos que carregavam a marca da antiga gestão. O nome do pai de Douglas, Adilson Ferreira, estava impresso na maioria das folhas. Contratos, memorandos, cartas escritas à mão, todas guardadas com extremo cuidado.
Douglas folheava as páginas com atenção. Encontrou bilhetes datados de anos atrás, onde seu pai discutia a criação de um plano de sucessão que começava com uma condição: que seu filho conhecesse o negócio como qualquer outro funcionário, não como herdeiro, mas como parte da equipe. Em uma das cartas, Adilson escrevia: Filho, quando a vida te der a chance de ser alguém que manda, escolha sempre ser alguém que cuida. O poder não está em dar ordens, mas em ouvir, aprender e agir. Só saberá comandar quem um dia já foi comandado com humildade. A leitura daquela frase fez com que Douglas precisasse de alguns segundos em silêncio. A presença de seu pai parecia preencher a sala naquele instante, não com saudade dolorosa, mas com a confirmação de que ele havia compreendido e honrado a missão que lhe foi deixada. Rafael observava de longe, respeitando o silêncio do amigo, ciente de que aquele era um momento íntimo demais para qualquer interrupção. Após alguns minutos, Rafael puxou um envelope menor, com selo do cartório e carimbo oficial. Esse documento confirma a transferência definitiva do posto para o seu nome, registrada 3 semanas antes do falecimento do seu pai. Ele manteve isso em sigilo absoluto. Disse que só revelaria no momento certo. E hoje, com tudo o que aconteceu, acredito que esse momento chegou. Douglas pegou o envelope, abriu com cuidado e leu cada linha. O documento não apenas ratificava sua posse legal, mas também continha uma cláusula adicional. Ele seria o responsável pela revisão das práticas operacionais de toda a rede, com autonomia para implementar mudanças no padrão de atendimento e gestão. Ele confiava que você faria diferente e melhor, completou Rafael. Douglas assentiu, ainda com os olhos fixos no papel. Eu não vou decepcioná-lo, e não vou decepcionar ninguém aqui. Foi nesse momento que um dos frentistas bateu na porta. Era Leandro, um dos mais antigos na equipe, com mais de 20 anos de trabalho na rede. Ele entrou tímido, segurando o celular. Desculpa interromper, mas você precisa ver isso. Douglas pegou o aparelho. Na tela, um vídeo ao vivo de uma emissora de televisão exibia a manchete: Caso do frentista humilhado ganha repercussão nacional, redes sociais se mobilizam. O rosto de Douglas aparecia ao lado da legenda. Filho do fundador da rede enfrentou ofensa com dignidade e virou exemplo. Os comentários rolavam sem parar. Frases como "Esse é o Brasil que queremos", "Humildade com liderança" e "Respeito não tem preço" tomavam conta da tela. Leandro sorriu com os olhos marejados. Nunca pensei que ia ver um de nós nessa posição. E ainda por cima, sendo você. Douglas devolveu o celular emocionado. A gente não muda o mundo sozinho, Leandro, mas começa por aqui, por esse chão. Rafael completou. E quando a verdade aparece, ela arrasta consigo tudo o que ficou escondido, inclusive os que achavam que estavam acima das consequências. E as consequências estavam apenas começando a se manifestar. Com o nome do cliente exposto e os vídeos circulando, vieram à tona outros processos silenciosos que estavam engavetados. Denúncias antigas foram resgatadas. Pessoas que antes tinham medo de falar começaram a aparecer nas redes e nos jornais. Ex-funcionários, fornecedores e até parceiros de negócios revelaram experiências semelhantes de abuso e manipulação. O que antes era visto como um incidente isolado, agora se mostrava como parte de um padrão longo e sistemático de comportamento destrutivo. Na sede administrativa da rede, o nome de Douglas já era discutido em reuniões de alto escalão. Não como uma peça temporária, mas como uma nova liderança em potencial. A figura de um frentista que se manteve fiel à própria conduta, mesmo quando teve o poder nas mãos, conquistava não apenas os colegas de posto, mas os conselhos e diretores que buscavam renovar a imagem da empresa diante da opinião pública. Era mais do que marketing. Era a chance de mostrar que valores também têm valor comercial. No fim daquela tarde, quando o fluxo de veículos voltou ao normal e a equipe retomou seus postos, Douglas vestiu novamente as luvas e voltou à bomba. Número 3. Um cliente se aproximou, abaixou o vidro e disse: "Você é o Douglas, né? Aquele do vídeo." Ele sorriu sem vaidade. "Sou sim, completar para você?" O cliente riu. "Completa, por favor."
Mas antes, obrigado. Obrigado por fazer o que muita gente sonha, mas não tem coragem. Douglas apenas assentiu. O tanque foi preenchido, o recibo entregue e o cliente partiu. Enquanto o carro se afastava, Rafael observava da porta. Você percebeu, né? As pessoas vão começar a vir aqui só para te ver. Douglas respondeu sem olhar para trás. Tomara que venham. E que encontrem mais do que esperam. E assim, com um pé no chão e o outro no futuro, ele começava a entender que não era apenas o passado que voltava para cobrar, mas também a verdade que voltava para libertar. E nesse embate, Douglas já havia feito sua escolha. Não se tratava de ser dono do posto. Era sobre ser dono de sua própria história. As primeiras luzes da noite começavam a surgir quando a viatura que havia levado o cliente arrogante à delegacia retornou discretamente ao posto. Não havia sirenes, apenas os faróis acesos varrendo a calçada. O homem desceu sem algemas, mas com a postura de alguém que carregava nos ombros mais peso do que poderia suportar. Já não vestia o paletó alinhado da manhã, e seus sapatos de couro estavam cobertos pela poeira da cela improvisada onde passara as últimas horas. Seus olhos, antes altivos e cheios de desprezo, estavam agora opacos, vazios. Ele havia pedido para retornar ao posto. Não por vontade, mas por necessidade. Precisava se desculpar, ainda que sob orientação jurídica. E havia compreendido que não era mais ele quem decidia a forma como as coisas iriam terminar. Douglas, que permanecera no local durante todo o dia, organizando documentos, respondendo à imprensa e tranquilizando a equipe, foi informado da chegada. Seu semblante manteve-se sereno. Já não havia raiva. Havia, sim, uma profunda clareza sobre o papel que desempenhava naquele momento. Não como vítima, tampouco como herói, mas como alguém que havia compreendido que a dignidade só é completa quando não se iguala àquilo que combate. A loja de conveniência havia sido esvaziada, para o momento. Clientes foram convidados a aguardar na área externa, enquanto alguns funcionários permaneciam em silêncio, em pontos estratégicos, observando de longe. Os advogados já haviam se posicionado próximos à entrada. Rafael, com os braços cruzados, permanecia ao lado da vitrine, atento. O homem entrou, escoltado por um dos agentes. Seus passos eram lentos, como se cada metro percorrido fosse uma sentença. Quando avistou Douglas, parou por um instante, hesitou, e então, num gesto que surpreendeu a todos, se ajoelhou no chão frio da loja. Não havia qualquer dramatização. Aquele gesto não foi teatral. Foi instintivo. Abaixou a cabeça, apoiou as mãos no piso e disse com voz embargada: Eu fui um idiota, um covarde, um arrogante, e estou aqui para pedir desculpas, de verdade. Ninguém se moveu, nem mesmo Douglas. O silêncio era tão denso que o barulho do motor da geladeira de bebidas parecia ensurdecedor. O homem ergueu os olhos vermelhos e continuou: Eu não imaginei que alguém como você pudesse ser mais do que um frentista. E esse foi o meu erro: achar que as pessoas têm valor baseado em onde elas estão e não em quem elas são. Douglas respirou fundo. Caminhou devagar até ficar de frente para o homem ajoelhado. Não havia expressão de superioridade em seu rosto. Nenhuma. Satisfação por ver o outro naquela posição. Havia apenas compaixão e firmeza. A firmeza de quem sabe que o perdão, quando concedido de forma plena, é mais transformador do que qualquer vingança. Eu não quero que você me peça desculpas porque descobriu que eu sou o dono disso aqui, disse com calma. Quero que você entenda que o erro não foi contra mim. Foi contra todo mundo que você já tratou como se fosse invisível. Isso aqui não se resolve com uma frase ensaiada. Se resolve com mudança. O homem assentiu, ainda de joelhos. Eu mereço o que está acontecendo. Mas se eu puder de alguma forma reparar, eu estou disposto. Douglas deu um passo para trás. Olhou para os funcionários, para os advogados, para Rafael. E então, num gesto inesperado, estendeu a mão. Levanta. Ninguém aprende nada rastejando. Aprende é de pé, encarando os próprios atos. O homem aceitou a mão, levantou-se com dificuldade e se manteve em silêncio. Um dos advogados se aproximou e entregou-lhe um documento para assinatura. Uma carta formal de retratação pública,
que seria divulgada em todos os canais da empresa e nos meios de comunicação. O cliente leu, assinou sem contestar e entregou, de volta. Eu vou cumprir com isso e mais. Virou-se para Douglas novamente. Se você permitir, gostaria de trabalhar 1 mês aqui. Não por castigo, mas para entender, para sentir o que é estar do outro lado. Douglas não respondeu de imediato. Olhou para Rafael, que apenas assentiu com o olhar, e então respondeu. Se for sincero, será bem-vindo, mas vai começar como qualquer um, limpando as bombas, arrumando os panos, aprendendo o nome de cada cliente. O homem assentiu. É justo. E saiu da loja sob o olhar de todos. Não mais carregando arrogância, mas sim o peso das próprias escolhas. Do lado de fora, os celulares se ergueram novamente. O vídeo de seu pedido de desculpas e do gesto de Douglas já estava nas mãos de dezenas de pessoas. Em minutos, estaria nas redes. E assim foi. A internet, que já havia se mobilizado para denunciar, agora se mobilizava para reconhecer a atitude de Douglas. Hashtags como #NemDouglas, verdadeiro dono e #Indin respeito. Não se compra tomaram conta do X, do Instagram e de portais de notícias. Influenciadores compartilharam o vídeo. Artistas comentaram. Líderes comunitários fizeram menção ao ocorrido como exemplo de resgate da dignidade trabalhadora. O Brasil, acostumado a histórias de humilhação que terminam em silêncio, agora via uma que terminava em restauração. E o mais surpreendente foi o comentário de Douglas, publicado em seu novo perfil oficial criado a pedido da assessoria da rede. Não é sobre ofensa, é sobre caráter. Não é sobre status, é sobre escolha. E eu escolhi perdoar, porque a mudança começa quando alguém decide não revidar com a mesma moeda. O post, simples e direto, ultrapassou 1 milhão de curtidas em menos de 24 horas. O vídeo do pedido de desculpas, somado ao momento em que Douglas estende a mão, se tornou um símbolo. A imagem de um homem em pé, diante de outro, ajoelhado, estendendo a mão com firmeza e humanidade, agora era a foto mais compartilhada do país. Dentro do posto, a vida voltava ao normal, mas cada detalhe, desde os uniformes até os sorrisos dos colegas, carregava um novo significado. Não havia mais espaço para desdém, não havia mais anonimato. Douglas, o frentista que escolheu a humildade como força, havia mudado o curso de sua vida e, de quebra, ajudado a mudar a de muitos outros. E tudo começou com uma frase cruel e terminou com um gesto impossível de esquecer. Na manhã seguinte, o Brasil acordou diferente. Era uma quarta-feira comum no calendário, mas incomum em tudo que se via, ouvia e comentava. Desde o início do dia, os principais portais de notícias do país exibiam em suas manchetes não escândalos políticos, não tragédias cotidianas, mas sim a imagem de um homem simples, de uniforme azul, com uma mão estendida em direção a outro ajoelhado no chão. Douglas, o frentista que virou dono e símbolo de respeito, dizia uma das chamadas mais lidas do UOL. Ele não respondeu com ódio, respondeu com grandeza, destacava a matéria de capa do El País Brasil. Na televisão, os programas matinais dedicavam blocos inteiros ao episódio. Em todos os canais, os apresentadores narravam a história com olhos marejados, como se pela primeira vez em muito tempo houvesse algo digno de ser contado com orgulho. As redes sociais haviam sido tomadas por uma avalanche de comentários, vídeos, mensagens e homenagens. A hashtag #Douglas verdadeiro dono já havia ultrapassado a marca de 3 milhões de menções no X, antigo Twitter. No Instagram, influenciadores, com milhões de seguidores, compartilhavam o vídeo completo, com legendas emocionadas. Celebridades da música, do esporte e da televisão, todos se manifestavam, admirados com a dignidade de Douglas. Em um dos vídeos mais compartilhados, uma atriz conhecida declarou em lágrimas: não foi só sobre um cliente arrogante, foi sobre o Brasil profundo, sobre a gente que é invisível, que é tratada como função e não como pessoa. Ele não se vingou. Ele ensinou. Além das redes e da mídia tradicional vieram os convites.
A assessoria improvisada que fora montada às pressas já contabilizava mais de 30 pedidos de entrevistas apenas nas primeiras 12 horas. Telejornais, podcasts, canais no YouTube. Todos queriam ouvir Douglas. Mas ele recusava a maioria. Dizia que não estava em busca de fama. Preferia seguir no posto, terminar o ciclo que começou anos atrás. A diretoria da rede, ao ver a proporção do caso, fez contato direto com ele, propondo que assumisse imediatamente um cargo de visibilidade nacional como porta-voz da empresa em campanhas de valorização dos trabalhadores. Douglas, mais uma vez, pediu tempo. Antes de falar em nome de todo mundo, quero continuar ouvindo quem está aqui comigo todos os dias, respondeu. Os funcionários do posto, antes céticos com a possibilidade de mudança real, agora eram os primeiros a defender Douglas como uma liderança que respeitava e inspirava. Leandro, o frentista mais antigo, foi quem resumiu o sentimento coletivo. Ele poderia ter subido, virado chefe e ido para a TV, mas ele ficou aqui. Ele é um de nós, e é por isso que todo mundo escuta quando ele fala. A unidade, antes apenas uma das dezenas espalhadas pela cidade, tornou-se ponto de visita. Pessoas faziam fila não apenas para abastecer, mas para cumprimentar Douglas. Alguns traziam cartas, outros cartazes com frases como "Respeito começa aqui" e "Frentista também é gente". O episódio também gerou reflexos práticos. Sindicatos de várias categorias se manifestaram pedindo mais proteção para trabalhadores que lidam diretamente com o público. Grupos de direitos humanos começaram campanhas para tornar obrigatória a inclusão de cláusulas contra assédio e humilhação nos contratos com clientes corporativos. Universidades e escolas usaram o vídeo como exemplo em aulas sobre ética, cidadania e empatia. E num movimento inesperado, a Ordem dos Advogados do Brasil publicou uma nota reconhecendo a condução exemplar da equipe jurídica envolvida no caso, com destaque para a forma como os direitos do trabalhador foram resguardados, sem perder o foco na conciliação. Enquanto isso, o cliente que iniciou tudo com sua arrogância teve o nome revelado e enfrentava as consequências. As empresas onde prestava consultoria romperam os contratos. Sua imagem se tornara associada ao oposto do que qualquer marca desejava. Em nota, ele tentou justificar-se mais uma vez, afirmando que estava passando por um momento difícil e que nunca teve a intenção de ofender. Mas o estrago já estava feito. As pessoas lembravam da frase que proferiu com desdém. "Seu salário não paga nem as rodas do meu carro." E ao lado disso, lembravam da resposta silenciosa e digna que recebeu. No posto, Douglas seguia com sua rotina. Atendia clientes, organizava os turnos, treinava os mais novos. Quando perguntavam por que não havia assumido a posição de liderança formal na empresa, ele respondia: "Quem lidera não precisa dizer que lidera. As pessoas sabem." E de fato sabiam. Sua presença transformara o ambiente. A loja de conveniência, antes lugar de passagem, agora era ponto de convivência. As mesas estavam sempre ocupadas, os funcionários mais engajados, e o clima era de respeito mútuo. Em uma das raras entrevistas que concedeu para uma rádio local, Douglas disse: "A gente não escolhe como as pessoas vão nos tratar, mas escolhe como vai responder. Eu escolhi não me tornar igual a quem me desprezou, porque se eu tivesse revidado com raiva, teria perdido a única coisa que sempre tive, a minha consciência limpa." A fala foi transcrita em portais, usada em campanhas educativas e transformada em estampa de camisetas por grupos de apoio a trabalhadores em situação de vulnerabilidade. O caso também atraiu olhares internacionais. Sites como The Guardian, Al Jazeera e Le Monde publicaram matérias destacando o episódio como um símbolo de como o respeito pode ser mais poderoso do que o poder. Douglas, que jamais pisara fora do Brasil, teve sua história contada em mais de 20 países. E, ironicamente, tudo começou com alguém querendo diminuí-lo por causa do salário. Agora, era ele quem ensinava com ações e palavras que não há cifra no mundo capaz de medir o valor de um caráter íntegro. A internet, que tantas vezes é palco de ódio e cancelamentos, dessa vez escolheu a elevação. Não apenas de Douglas,
mas de todos os que foram silenciados por anos. A cada compartilhamento, a cada comentário emocionado, o que se via era mais do que admiração, era identificação. O Brasil inteiro, de alguma forma, sentia que aquela história também era sua. E diante disso, algo começou a mudar. Não em todos os lugares, não em todas as pessoas, mas ali, naquele posto de gasolina, num cruzamento movimentado de uma cidade como tantas outras, nasceu um novo jeito de responder à arrogância, com firmeza, com dignidade e, acima de tudo, com humanidade. Com a história já consolidada nas redes, nas redações e nos corações de milhares de brasileiros, muitos esperavam que Douglas deixasse o uniforme azul para trás e assumisse, de uma vez por todas, uma cadeira de gestão com direito à gravata, ar-condicionado e distância das bombas de gasolina. As propostas eram constantes. Empresas ligadas ao setor de combustíveis, marketing e até partidos políticos o procuraram, oferecendo tudo desde cargos de liderança até candidaturas para cargos públicos. Para muitos, ele havia se tornado mais do que um trabalhador que superou a humilhação. Era um símbolo em ascensão, um fenômeno social. Mas Douglas, com a calma que o caracterizava, recusava cada convite com a mesma explicação. Não terminei o que comecei. Ainda tenho muito o que aprender aqui. Essa postura causou espanto, especialmente para os que viam o episódio como um trampolim de oportunidades. Mas Douglas não estava interessado em transformar sua história em capital político ou fama instantânea. Ele acreditava em ciclos, e o seu ainda não havia se encerrado no posto onde tudo começou. Permaneceu como frentista, mesmo sendo dono, participando dos revezamentos de turno, limpando as bombas, orientando clientes e conversando com colegas como sempre fez. A única diferença era o modo como agora todos o olhavam. Havia respeito, sim, mas também orgulho. O tipo de respeito que não se impõe, se conquista. Na rotina do posto, Douglas se tornou mentor informal dos mais jovens. Era comum vê-lo orientando novos funcionários sobre como lidar com clientes difíceis, como manter a calma diante da grosseria e, principalmente, como não deixar que o trabalho duro apagasse sua identidade. Em uma das manhãs, ao perceber, um dos novatos chateado após uma discussão com um motorista impaciente, Douglas se aproximou e disse: "A gente aprende que precisa engolir muita coisa para sobreviver. Mas o que a gente não pode engolir é o próprio valor. Nunca esqueça quem você é, nem o porquê de estar aqui." A relação com a equipe floresceu. Rafael, o gerente que sempre o apoiou, passou a dividir com Douglas as responsabilidades administrativas de forma mais horizontal. As decisões começaram a ser tomadas em conjunto, com participação dos funcionários em reuniões semanais. Ideias de melhoria, sugestões de segurança, mudanças no layout da loja, tudo era discutido, com base na experiência coletiva. Não havia hierarquia imposta, apenas um ambiente onde cada voz tinha valor. E sob essa nova lógica, o posto prosperou. Em poucas semanas, a unidade de Douglas tornou-se referência para outras da rede. A taxa de rotatividade de funcionários caiu a zero e o faturamento aumentou consideravelmente, não apenas pelo fluxo de clientes que queria conhecer o agora famoso frentista, mas pelo ambiente acolhedor que se criava ali. O posto deixou de ser apenas um ponto de abastecimento. Tornou-se um ponto de encontro. Gente do bairro, entregadores, motoristas de aplicativo e até pessoas de outras cidades apareciam, muitas vezes apenas para apertar a mão de Douglas, tirar uma foto ou ouvir uma palavra de incentivo. Mesmo com a visibilidade nacional, Douglas mantinha os pés no chão. Morava na mesma república simples em Contagem. Ainda pegava ônibus para ir ao trabalho e recusava qualquer tipo de tratamento diferenciado. Quando os colegas tentaram convencê-lo a trocar de transporte, ele respondeu: "O dia que eu não puder mais andar com o povo é o dia que eu deixo de ser quem eu sou." Essa frase viralizou tanto quanto sua história anterior, sendo compartilhada como um mantra de humildade em meio a um cenário muitas vezes dominado por vaidades. Sua mãe, Dona Nair, passou a receber ligações de vizinhos, parentes distantes e até desconhecidos,
todos querendo parabenizar pelo filho. Ela, entre emocionada, surpresa, dizia sempre a mesma coisa. Douglas foi criado para ser justo. Só isso. O resto é consequência. O reconhecimento público alcançou também escolas onde professores citavam o caso em salas de aula como exemplo de empatia e universidades que passaram a usá-lo como estudo de caso em disciplinas de ética e sociologia. Apesar de toda a projeção, Douglas seguia fiel ao compromisso silencioso com a memória do pai. Aos domingos, visitava o túmulo de Adilson com flores e ficava alguns minutos em silêncio. Em uma dessas visitas, deixou sobre a lápide uma carta escrita à mão. Pai, ainda estou aqui, do lado da bomba, do lado do povo. Não deixei que o poder me subisse à cabeça, porque você me ensinou que o verdadeiro poder é fazer o certo quando ninguém está olhando. Espero estar te honrando. Na rede de postos, a diretoria, sensibilizada com o impacto positivo que a postura de Douglas havia provocado, decidiu criar um programa de formação para funcionários baseado na experiência dele. Batizado de Projeto Raiz, o programa tinha como objetivo identificar líderes entre os trabalhadores operacionais, oferecendo formação técnica, psicológica e ética. Douglas foi convidado para participar da concepção dos módulos e aceitou, com a condição de que tudo fosse feito ouvindo os funcionários da base. E assim, mesmo sem ostentar crachá de executivo, Douglas passou a influenciar a estrutura da empresa como um todo. Sua liderança não estava no cargo, mas na confiança que inspirava. Não se isolava em salas fechadas, não buscava status. Continuava ali entre as bombas, as conversas no fim do turno, o cheiro de gasolina e o som das buzinas. A cada nova decisão pensava sempre nos outros, nos colegas, nos clientes, nos que ainda viriam. Sua escolha de permanecer onde tudo começou não foi vista como recusa à ascensão, mas como uma forma poderosa de ressignificá-la. E nessa permanência, ensinava diariamente uma lição que o Brasil inteiro aprendera com sua história. Que grandeza não se mede por altura social, por riqueza, nem por cargos. Grandeza, como ele dizia aos mais jovens, é continuar sendo você mesmo quando tudo ao seu redor te convida a ser alguém que você não é. E ali, naquele posto onde tudo havia começado com uma ofensa, florescia uma nova forma de liderar, feita de presença, respeito e coerência. Uma escolha silenciosa, mas que ecoava em cada gesto. E como toda verdadeira transformação, essa escolha não se fazia com alarde. Fazia-se com constância, dia após dia, de dentro para fora. 5 meses haviam se passado desde aquele dia em que tudo mudara. A imagem de Douglas com a mão estendida ainda circulava nas redes de tempos em tempos, usada em publicações que falavam sobre dignidade, superação, humildade. Mas para ele, a vida seguia com uma naturalidade quase obstinada. Continuava acordando antes do sol, vestindo o mesmo uniforme azul, caminhando pelas mesmas calçadas, pegando o mesmo ônibus lotado até o posto. Já não era mais tratado como um frentista comum, claro. Seu nome se transformara em referência, mas sua rotina permanecia fiel ao que acreditava. Para muitos, era incompreensível que alguém que poderia ter escolhido uma vida cercada de privilégios optasse por continuar entre as bombas de gasolina e os panos com cheiro de diesel. Para ele, era simplesmente o caminho que fazia sentido. Numa manhã ensolarada de novembro, Douglas foi chamado à sede da rede de postos para uma reunião com a diretoria. O convite vinha com a formalidade de um comunicado oficial, mas ele sabia, pela forma como Rafael o informara, que havia algo além. Chegando lá, foi recebido com respeito absoluto. Secretárias, gerentes, até diretores se levantaram de suas cadeiras ao vê-lo entrar. Ele sorriu desconcertado, sem saber ao certo como reagir àquela recepção que mais parecia de chefe de Estado. Subiu ao último andar, onde o presidente do grupo o aguardava com um gesto simples. Senta aqui com a gente. Temos algo para te propor. A reunião durou pouco mais de 1 hora. Durante todo o tempo, Douglas ouviu mais do que falou. A proposta era clara: assumir a posição de gestor regional da rede,
com autonomia sobre 30 unidades distribuídas entre Minas Gerais e Espírito Santo. A função incluiria a formação de lideranças, implementação de boas práticas e monitoramento de qualidade. O salário era expressivo, os benefícios inúmeros. Mas o que realmente importava para Douglas era o motivo pelo qual estavam lhe oferecendo aquele cargo. Não é porque você é herdeiro, é porque você se tornou, por mérito, o tipo de profissional que inspira confiança. Você mudou a cultura da empresa sem precisar de uma caneta, só com atitudes. E é isso que a gente quer replicar, disse o presidente. Douglas pediu uma semana para pensar. Saiu da reunião com os documentos em mãos e, como sempre fazia, voltou ao posto. Entrou na loja de conveniência, sentou-se na mesa de canto e ficou observando o movimento. Leandro passou, deu um tapinha em seu ombro. A moça do caixa sorriu de longe. Tudo ali ainda era familiar, parte de quem ele era. Mas havia uma inquietação, um chamado. Naquela noite, escreveu outra carta para o pai, como fazia sempre que precisava tomar decisões importantes. Na carta escreveu: talvez esteja na hora de sair do posto, mas não para subir, para ampliar. Ampliar o que você começou, pai. Mostrar que é possível liderar sem esquecer de onde se veio. Na semana seguinte, Douglas aceitou o cargo, mas fez uma exigência: que pudesse visitar cada uma das 30 unidades antes de assumir formalmente. Queria conhecer os funcionários, entender os desafios locais, escutar os relatos. A diretoria, impressionada com sua dedicação, não só aceitou como decidiu transformar esse processo em uma campanha institucional. De onde eu vim, para onde eu vou. O slogan não era criação publicitária. Era a frase que Douglas repetia sempre que alguém perguntava sobre sua trajetória. Cada posto visitado era uma aula viva. Douglas não aparecia de terno, tampouco com entourage. Chegava com o uniforme azul, andava pelas bombas, conversava com os frentistas, escutava os caixas, sentava no fundo das salas de descanso. Anotava tudo com atenção. Em pouco tempo, já havia feito mudanças simples que geraram impactos diretos. Rodízio justo de turnos, revisão de metas desumanas, introdução de pausas obrigatórias para a alimentação. Suas ações se espalhavam com a força do exemplo. Onde passava, deixava um novo jeito de ser chefe, aquele que não manda, mas guia, que não impõe, mas convence. No fim de dezembro, a emissora de televisão, que havia sido uma das primeiras a divulgar sua história, fez um convite, uma entrevista exclusiva no Fantástico, para fechar o ano com uma mensagem de esperança. A equipe foi até o posto, gravou com Douglas atendendo clientes, limpando bombas, orientando colegas, sentaram com ele numa sala simples e perguntaram: se você tivesse que resumir tudo o que aconteceu em uma frase, qual seria? Ele pensou por alguns segundos e respondeu: humildade não tem salário, mas vale mais que qualquer roda de carro. A frase, dita sem pretensão, tornou-se o título da reportagem e, naquela noite, foi vista por milhões de brasileiros. Nas redes sociais, o vídeo viralizou em minutos. Pessoas de todas as classes, idades e regiões comentavam emocionadas. O Brasil precisa de mais Douglas, dizia um comentário. Ele não virou famoso, virou referência, dizia outro. Até mesmo figuras públicas que antes não se pronunciaram agora faziam questão de homenageá-lo. Mas Douglas, como sempre, evitava o centro das atenções. No dia seguinte à entrevista, estava de volta ao posto, como de costume. Quando um colega perguntou por que ainda fazia questão de comparecer ali mesmo sendo gestor regional, ele respondeu: aqui é onde eu lembro quem eu sou, e ninguém lidera bem se esquece disso. O cliente que o humilhou, agora réu em um processo por assédio moral e danos coletivos, havia sumido do noticiário. As últimas informações davam conta de que enfrentava dificuldades financeiras, perdera contratos e estava sob investigação por movimentações suspeitas. Douglas, por sua vez, nunca mencionou o nome dele em nenhuma entrevista. Sempre que o assunto surgia, ele dizia apenas: prefiro falar dos que me levantaram, não dos que tentaram me derrubar. No último dia do ano, a equipe do posto se reuniu para uma confraternização simples.
Churrasco improvisado, música tocando de um rádio antigo, risadas e histórias sendo compartilhadas. Douglas, como sempre, estava no meio, ajudando a servir, brincando com os colegas. Em determinado momento, Rafael ergueu um copo de refrigerante e fez um brinde. A gente passou por muita coisa. E aprendemos com o melhor exemplo que podíamos ter. Ao Douglas que não precisou gritar para ser ouvido, nem mandar para ser respeitado. Todos aplaudiram. Douglas, visivelmente emocionado, agradeceu com um sorriso contido. Quando o relógio marcou meia-noite, o céu se encheu de fogos. Mas o barulho que ficou marcado naquela virada de ano não foi o das explosões, e sim o som de uma história real, contada com silêncio, coragem e coerência. Uma história que, em meio ao barulho do mundo, escolheu a voz da consciência, e que, por isso mesmo, o Brasil nunca esqueceria.